e com toda a sua família, aqui na Rádio Serra FM, programa Aos Pés da Cruz. Nós sabemos que tudo aquilo que fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos chama a atenção, nos dá uma dimensão diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos quando estamos sozinhos. E todas as vezes que nós falamos no nome de Jesus, independente da religião, independente da pessoa, ela deixa o que ela está fazendo para ouvir falar de Jesus, e alguns temas são importantes e são interessantes, que muitas vezes são várias vezes repetidos. Temas como a multiplicação dos pães, tema como a cura daquele menino que se jogava, do rapaz lunático, que o próprio pai diz que ele se jogava no fogo e que Jesus curou. E nós temos muitas outras situações, como também o perdão, daquela mulher pega em ato de adultério, que também é muito pregado. Mas nós gostaríamos de deixar uma palavra de Deus para o seu coração sobre a ressurreição de Jesus. Nós estamos encaminhando neste ano, o mês de janeiro está se findando. É o último programa do mês de janeiro, porque já na semana que vem, já é o mês de fevereiro, que o Senhor nos permitindo, estaremos aqui começando uma programação já para o mês de fevereiro com vocês aqui no programa Aos Pés da Cruz. Mas o que nós estamos aqui pensando e falando para vocês sobre a ressurreição de Jesus, que às vezes não é tão falado. A palavra de Deus diz assim: Jesus aparece, não há ressurreição. João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando no escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. E ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eu quero ler com vocês também outro versículo aqui no capítulo 1 do livro já de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Atos dos Apóstolos, que aqui no capítulo 1 do versículo 9 em diante. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olharam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Oremos ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa palavra nessa tarde. Que a Tua mensagem, a Tua palavra possa estar viva em nossos corações cada dia mais. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte. Obrigado, Senhor, por cada tema aqui tratado, aqui falado. Porque sabemos, Senhor, que somente o Senhor Jesus Cristo é aquele que cuida dos corações, aquele que cuida da vida, aquele que cuida da alma, e aquele que fala aos corações cada dia mais. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, Pai.
Obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre em nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parece simples para aquelas pessoas que são cristãos de muito tempo, parece simples para aquelas pessoas que há muitos anos estão dentro de uma igreja, ou aquelas pessoas que há muitos anos são estudantes da Bíblia, são teólogos, mestres, doutores, PhDs. Essas pessoas que têm um conhecimento profundo da palavra de Deus, possuem um conhecimento bíblico. É importante e é interessante. Quando nós falamos da ressurreição de Jesus, parece uma coisa simples, parece uma coisa que fez parte do Evangelho, mas que às vezes não é tão pregado a não ser na Páscoa, a não ser quando lembramos da paixão de Cristo. Então, diríamos que a ressurreição de Jesus, podemos dizer que ela é pregada quase que uma vez ao ano, assim como é o Natal. Muitas vezes as pessoas lembram do nascimento de Jesus, possivelmente mais no Natal do que em outras épocas do ano, por causa das solenidades, da data de 25 de dezembro, onde o mundo comemora. Mas para aquelas pessoas que nos assistem nos blogs, aquelas pessoas que nos assistem na programação, no vídeo, né? Quando nós falamos assistem é porque nós gravamos aqui a programação do rádio e depois nós colocamos nos blogs, nós colocamos no vídeo. Nós temos o blog Rádio Web aos Pés da Cruz. Se você acessar o blogger, né, dentro do Gmail, Rádio Web aos Pés da Cruz, dentro do Gmail você encontrará esse vídeo. Também meu Facebook, Rogério da Silva Melo, Facebook Rogério da Silva Melo, você assistirá novamente essa pregação ou no Desabafe Conosco. Então nós hoje pessoas nos convidam, mandam-nos convites de todos os lugares do mundo. Às vezes eu recebo até mesmo em hebraico, em árabe, alguns convites, e nós aceitamos no Facebook, aceitamos na Rádio Web, nós aceitamos no blog, porque nós sabemos que as pessoas, muitas vezes elas procuram aprender a palavra de Deus, assim como nós também. Não estamos aqui apenas para ensinar vocês, nós estamos aqui para aprender também da palavra de Deus. E em muitos lugares que tem chegado a palavra de Deus, através do Face, através do YouTube, as pessoas não têm essa noção da dimensão da ressurreição de Jesus, e muitas vezes até alguns cristãos mesmo também não têm esse conhecimento, não têm a dimensão do que é a ressurreição de Jesus Cristo. Mas por que falar da ressurreição de Jesus? Nós lemos aqui o versículo do Evangelho de João. Vamos recapitular algumas situações. A palavra de Deus diz que quando os discípulos chegaram ali e viram o templo, ele disse assim, que este templo não ficará pedra sobre pedra. Acredito que a maioria lembra dessa passagem. Também ele diz que é necessário que o Filho do Homem, que assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, o Filho do Homem também seja levantado. E em outras passagens, ele mesmo diz também que aquele templo, né, em 3 dias seria reconstruído. E muitas pessoas disseram, mas Senhor, esse templo levou tantos anos para ser construído, como o Senhor estará assim levantando em 3 dias? Então, pessoal, o que nós entendemos que será que ele queria dizer? Que a própria Bíblia diz que ele estava falando do templo, do corpo dele, que estaria sendo ressuscitando, estaria voltando à vida. Falando sobre isso, João diz aqui, o discípulo amado, é claro que João estava falando dele mesmo, porque nós sabemos que, por estudos bíblicos, que ele diz no final do Evangelho de João que ele, que era o discípulo amado, era que havia escrito essas coisas. E nós sabemos também que Jesus, ele havia morrido, segundo a carne, ele havia sido sepultado, mas que havia uma promessa de ressurreição. Nós sabemos que muitas pessoas foram ressuscitadas, como foi o profeta Eliseu, como foi
através do profeta Eliseu, quando um soldado foi jogado sobre seus ossos. Nós sabemos que o próprio profeta Eliseu chegou a ressuscitar ali aquele filho daquela viúva, e assim por diante houve situações de ressurreição dentro do Velho Testamento, mas nenhum deles ressuscitou por si próprio, nenhum deles chegou a ressuscitar sozinho, até porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, da sua ressurreição, nós falamos de alguém que obteve a vitória sobre a morte. Nós falamos de alguém que obteve a vitória sozinho, por ele mesmo, sobre a morte. E lá em Apocalipse ele diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Então significa que ele foi o princípio ressurreto. Ele foi aquele que ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Qual é a dimensão da ressurreição? Se Jesus somente houvesse morrido e não tivesse ressuscitado, possivelmente os ensinamentos de Jesus teriam se perdido. As pessoas não teriam dado tanta ênfase, não teriam dado tanta continuidade naquilo que Jesus havia dito e ensinado. Nós vemos que quando Jesus aparece aos discípulos e acontece uma pesca maravilhosa no Evangelho de João, no capítulo 21, aquelas pessoas haviam voltado para a sua vida cotidiana. Eles haviam voltado para uma vida normal, haviam voltado para uma vida de trabalho duro, que é a vida de pescador. Quem é pescador sabe o que é uma vida de pescaria, mas só que eles não estavam pregando o Evangelho, eles não tinham dado continuidade ao Evangelho, porque o Espírito Consolador não havia vindo, não tinha vindo ainda. O Espírito Consolador não havia sido derramado sobre aquelas pessoas que ali estavam. E quando Jesus Cristo, ele aparece, ele come, existe aquela pesca maravilhosa, ele está ali fazendo um assado, ele está ali assando um peixe, as pessoas, os discípulos comem com ele, e ele aparece por espaço de 40 dias, que Paulo nos diz, depois foi visto por Tiago após a ressurreição, até porque alguns acreditam que, pelo que nós cremos da história bíblica, Tiago, irmão do Senhor, só creu após a sua ressurreição. Então a palavra de Deus diz que houve a ressurreição em Coríntios capítulo 15, no primeiro livro de Coríntios, que houve-se uma ressurreição, e essa ressurreição, ele apareceu para Tiago, ele conversou com Tiago, que segundo a palavra de Deus, também era seu irmão carnal, e ele falou o que ele disse para Tiago, o que eles conversaram, com o que Jesus falou para Tiago, ele não está escrito, mas Tiago, a partir dali se converteu e foi pastor da igreja em Jerusalém. Ele se tornou pastor da igreja, continuou sendo pregador, tanto é que a palavra de Deus nos diz, que aqui mesmo Tiago, ele tem, aqui mesmo na palavra de Deus, que Tiago, ele escreveu a sua epístola e ele orienta as pessoas ali a respeitarem todas as pessoas. Ele orienta as pessoas para que possam respeitar, ele orienta as pessoas para que eles possam amar os irmãos, amar os próximos. Por quê? Porque ele entendeu esse evangelho em Jesus Cristo. Ele entendeu esse evangelho no Senhor Jesus Cristo. E a partir de agora, a partir dessa ressurreição, ele aparece por um espaço de tempo e ele sobe aos céus e diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para que eles pudessem dar essa oportunidade, eles precisariam ficar em Jerusalém para que fossem revestidos do poder de Deus. Olha pessoal, é importante, é interessante lembrarmos que na ressurreição de Jesus as cadeias foram quebradas, a morte foi quebrada. Na ressurreição de Jesus, a palavra de Deus diz que ele apareceu às pessoas carnalmente e também ele apareceu às pessoas espiritualmente. Tanto é que ele passa mesmo com a porta fechada e diz para Tomé: toque nas minhas mãos, toque do meu lado, toque em mim, me apalpe. E Tomé olha para ele e diz assim: Deus meu e Rei meu. E ele diz: meu Deus, Deus meu. E ele diz para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Só que ele manda que Tomé apalpe. Ali estava Jesus Cristo Deus em espírito, mas Jesus Cristo homem em carne também. Após a sua ressurreição, ele aparece como ele já estava em carne, fazendo os milagres, mas ele aparece por um espaço não curto, um espaço de 40 dias,
falando da palavra de Deus e dando continuidade ao seu ministério. Se Jesus não houvesse ressuscitado, possivelmente as pessoas não teriam dado crédito. Se Jesus não houvesse ressuscitado, possivelmente as pessoas não creriam que aquele homem, até mesmo da sua família, apenas teve um desvario, apenas começou a pregar e havia um certo milagre, mas só que ele não seria aquela pessoa com quem as pessoas criam que ele era. Ele não seria aquela pessoa que as pessoas pudessem acreditar na sua vida, pudessem acreditar em tudo que ele havia ensinado. Seria apenas um profeta, seria apenas um pregador, seria apenas um homem que teria vindo ao mundo, mas que depois de algum tempo haveria de ter ido embora. Ele deixaria este mundo. Então Jesus, ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele levantou do sepulcro, ele voltou à vida, para que nós pudéssemos ter vida também. E ele próprio diz, ali em Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aquele que crê em Jesus, ainda que seja morto espiritualmente, ainda que seja morto, ele poderá ressuscitar. Por quê? Porque ele, o Senhor, ele sempre teve o poder sobre a morte, ele sempre teve o poder sobre o inferno. Não estamos falando apenas de uma crucificação, nós estamos falando apenas de uma morte. Nós não estamos falando apenas de uma pessoa que passou e se foi. Nós estamos falando de uma pessoa que morreu sim, foi sepultado sim, mas que depois ressuscitou. A palavra de Deus diz que havia uma grande pedra ali no sepulcro, e o anjo do Senhor removeu aquela pedra, para que as pessoas pudessem ter acesso, e ali vissem os lençóis, ali vissem um lenço, ali vissem as coisas que estavam em volta de Jesus, mas ele não estava lá. A palavra de Deus também diz que Maria, chorando ao sepulcro, ele chega e diz, por que está chorando? Quem você está procurando? E ela ainda, sem ter os olhos abertos pelo próprio Senhor, diz, levaram meu mestre. As pessoas acreditavam que haviam levado o corpo de Jesus. As pessoas acreditavam que haviam deslocado o corpo de Jesus Cristo. E nós sabemos pela história eclesiástica que um dos piores pecados, um dos piores crimes que existia em Israel era que depois de uma pessoa morta, esse corpo fosse levado, porque os judeus nem ao menos tocavam em morto. E quando tocavam em algum morto, eles tinham que se lavar, ele passava por um processo de recuperação, um processo de purificação. Então, eles não seriam levados pelos judeus, e também não seria levado de forma nenhuma pelos romanos. Por quê? Porque ele já estava ressuscitado, ele já havia ressuscitado, e agora ele já fazia parte, não só parte da vida daqueles que o viram antes da sua morte na cruz, mas por aqueles que agora estavam vendo Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o Deus ressurreto, ele é o Senhor que ressuscitou, ele é o Senhor que ascendeu, que subiu aos céus. Ele é o Senhor que apareceu sim em espírito, mas que também apareceu em carne. Comeu sim, ali à beira do rio. Ele mesmo fez aquele peixe assado, fez aquele churrasco assado ali para aqueles discípulos quando vinham do mar. Ele mesmo estava em corpo, ele mesmo estava em carne, aparecendo, atravessando para dentro ali daquele cenáculo, atravessando para dentro daquela casa e mostrando a Tomé que ele estava ressurreto. Dúvidas, Tomé? Toque nas minhas mãos. Dúvidas, Tomé? Toque no meu lado. Você tem dúvida, Tomé? Me apalpe, porque bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Se você crê em Jesus, você é bem-aventurado. Se eu creio em Jesus, eu também sou um bem-aventurado, porque nós cremos no Cristo ressurreto para todo sempre, em nome de Jesus, para toda a nossa vida. Amém? Você já se decidiu por Ele? Se não, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu creio na Tua ressurreição, e eu creio que o Senhor é o Deus que ressuscitou dos mortos. Eu creio que o Senhor é o Deus que veio em carne, mas o Senhor vivo que está hoje em nossos corações e nossas vidas. Eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus vivo, o Senhor que está além, ó Pai amado, da dimensão da morte, aquele que tem a chave da morte, aquele que tem a chave do inferno, aquele que pode ressuscitar essa vida que está ouvindo agora essa programação em casa, aquele que pode ressuscitar a vida, Senhor, dessa pessoa que nesse momento clama por Ti.
Pai, nós te pedimos pela ressurreição da vida dessa pessoa, nós pedimos pela sua ressurreição, nós pedimos pela tua paz. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que em nome de nosso Senhor Jesus, essa pessoa possa se converter, possa estar diante de ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.